Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, né, verdade, meu povo? Bom, gente, para a nossa videoaula de hoje, deixa eu abrir aqui o PowerPoint, cadê aqui, ó? Vamos embora. Isso, agora sim. Vamos tratar de geometria espacial. Então vamos voltar a falar de mais alguns sólidos geométricos, né? Então hoje com a terceira parte de exercício, que falaremos dos cilindros. Olha que beleza, que não deixa de ser também um prisma, e já vamos entender o porquê. Não é verdade? Bom, este assunto de cilindro está nas aulas 41 e 42 do setor B de matemática, da apostila de número 8 do Sistema Ângulo de Ensino. Olha que beleza, meu povo. E bom, para você que é novo aqui no canal, que não me conhece ainda, já se inscreve no canal Estudo Fácil, ative as notificações, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco. Fechou, meu povo? E também já aproveita e segue o nosso Instagram, @estudo.fácil. Olha que beleza, meu povo. Então, ó, só alegria. E aí, então, na aula de hoje vai ser a parte teórica, uma pequena partezinha assim teórica, e depois exercícios, tá bom? Lembrando que já tem duas aulas no canal de geometria espacial. A primeira eu falei de prisma, paralelepípedo, cubo e pirâmide também. Só que na segunda aula eu dei mais ênfase em pirâmide e também tetraedro, tá bom? E aí na terceira aula, cilindro. Fechou, meu povo? Então, bora soltar a vinheta e a gente começa a conversa. Simbora, meu povo! Aê, meu povo, voltei, estou de volta e agora bora começar a conversa mesmo com cilindro aqui, ó, algumas definições e elementos, tá bom? Nós temos aquilo que nós chamamos de cilindro circular, que é o sólido obtido pela reunião de todos os segmentos de reta paralelos a este com extremos nos dois círculos, tá bom? Não vou ficar dando tanta ênfase na definição de cilindro e tudo mais. Mas outra coisa, por que eu falei que ele lembra muito um prisma? Lembra que o prisma, a gente tem uma base aqui, outra base aqui, e aí a gente junta os vértices, né? O cilindro ele só não tem vértice, querendo ou não, mas ele também é um prisma. Por quê? A área total vai ser a área da base vezes a altura, o volume, a área da base vezes a altura, é todo o mesmo pensamento, a mesma lógica de prisma, então fica fácil, né? Mas uma coisa que eu quero fixar bem são esses elementos aqui do cilindro. Então nós temos o raio da base, que não é nada mais nada menos do que o raio do círculo, que é a base, né? Então a base de um cilindro é um próprio círculo, tá bom? Então o raio da base é o raio do círculo, fechou. O eixo vai ser o que? A reta determinada pelos centros da base. O eixo é esse daqui, ó. Esse daqui. A geratriz, nome importante, segmento com extremos nas circunferências que delimitam as bases e paralelo ao eixo, que no caso é esse próprio lado. E aí a altura é a distância entre os planos que contêm as bases. E aí em um cilindro circular reto, que é este daqui que eu estou fazendo todo o esquema aqui, a medida de qualquer geratriz vai ser igual à altura. Então, fechou. São só nomes, mas no final acaba tudo se resolvendo ali na vida boa, tá bom? Então bora seguir, que isso aqui é mais a definição e alguns elementos. Mas agora que entra na parte das fórmulas, né? Então vamos lá. Área lateral do cilindro. Antes, lembrando que isso daqui é aquilo que nós chamamos de planificação, ou seja, você vai colocar tudo num plano só, num plano achatado, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó, a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro vai ser essa base vezes essa altura. Só que esta base, se você pegar este círculo e deixar ele numa linha só, né, você vai perceber que o próprio comprimento deste círculo é essa base do retângulo. Então, por isso que a base é 2πr e a altura é h. Portanto, a área lateral, 2πrh. Fechou. Área total do círculo. O que você vai ter que pensar? Você tem, eu não vou usar essa fórmula aqui, que aqui já está em evidência, mas você tem duas áreas da base mais área lateral. A área da base é πr quadrado, como são 2πr quadrado, mais área lateral, 2πrh. Fechou, acabou, tá aí, ó. Fórmula numa boa. E aí o volume vai ser o que? Área da base, πr quadrado, vezes a altura, h. Acabou. São essas fórmulas que nós vamos utilizar. Juro, Henrique? Juro numa boa.
mesmo, é isso que nós vamos utilizar. Porém, agora eu quero frisar uma parte que é de volume. Essa parte é muito importante, tá bom? Que são as conversões de volume, tá bom? Vou usar esse macete aqui, preste atenção que é dica do dia, hein? Ligou demais para a mulher ciumenta. Atenção, ligou demais para a mulher ciumenta. 1 litro vai ser igual a 1 decímetro cúbico e 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Olha que beleza, é isso. Isso daqui, se você decorar esse macete e entender que ali é de 1 para 1, 1 para 1, não sei o que, você está com a vida ganha muitos exercícios, principalmente do Enem. Olha que beleza. E aqui também coloquei uma outra tabela que pode fazer, que vai te ajudar nos exercícios, tá bom? E essa dica do dia que eu já postei lá no Insta do Estudo Fácil, tá bom? Que é de conversão de unidade, tá bom? E aí o que você tem que lembrar? Eu quero ir de metro, né? Que eu vou substituir esse x aqui por metro para decímetro, metro cúbico para decímetro cúbico. Pô, Henrique, mas você não colocou aqui na dica não sei o que. Gente, pensa o seguinte: se você vai de metro para decímetro, você multiplica por 10. De metro cúbico para decímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 ao cubo. Fechou. É isso, acabou. Acabou, olha que beleza. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, parte teórica dada, partiu o exercício? Vamos embora. Exercício 1 da Unicamp 2019. Seja um cilindro circular reto com base de comprimento R igual a 2 cm, então o raio é 2 cm, e altura de comprimento H, e seja D a maior distância entre dois pontos desse cilindro, como ilustra a figura abaixo. Letra A pede, supondo que o cilindro tem igual volume a 1 litro, calcule sua área de superfície total. Bom, vamos lá. O que você vai ter que pensar? Que 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, tá bom? Você pode pensar a partir daqui, ó, se eu sei que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, de decímetro para centímetro você vai multiplicar por 10, então 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Henrique, por que você está vendo em centímetro? Porque está tudo em centímetro ali, tá bom? Primeiro, o que eu preciso calcular? A altura, tá bom? Porque eu sei que o volume é igual a 1000 centímetros cúbicos, a altura eu consigo achar pela fórmula do volume, que vai ser então 250 sobre π centímetros. Agora ele quer a área de superfície total, então é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos lá? 2πr² mais 2πrh. E aí no final nós vamos ter a área total como 8 vezes π mais 125 centímetros quadrados. E aí, fechou. Olha que beleza, não é difícil esse exercício da Unicamp, é bem tranquilo. Bem tranquilo, é só você montar o raciocínio, você cai numa boa, tá bom? E aí, ó, pensa a área de superfície total, você tem que somar a da base mais a lateral e ganha o exercício, tá bom? Seguindo para o 2, vamos para o 2 não, para a letra B de bola. Determine o valor de D no caso em que R, H e D seja uma progressão geométrica. Henrique, eu não lembro disso, mas nós só vamos usar uma pequena parte de progressão geométrica. A única parte que nós vamos utilizar é que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos dois extremos, né, dos dois que estão ao lado. Então ficaria H ao quadrado é igual a R vezes D. O R é 2, então H ao quadrado é igual a 2D. Agora você vai aplicar um Pitágoras aqui, ó. Um Pitágoras aqui em D, H e R. Então fica D ao quadrado é igual a 2R ao quadrado mais H ao quadrado. Beleza? E aí você vai redescobrir que D ao quadrado é igual a 16 mais H ao quadrado. Só que H ao quadrado você sabe que é 2D e acaba caindo numa equação de segundo grau que, resolvendo, você chega em 1 mais a raiz de 17 centímetros. Olha que beleza, bem tranquilo esse exercício da Unicamp, hein? Numa boa você resolvia bem tranquilo, tá bom? Então bora pro 2. O 2 da Federal do Paraná 2013 nos diz o seguinte: um reservatório possui internamente o formato de um cilindro com 3,4 metros de diâmetro, então o raio mede 1,7, tá bom? É o raio, e 10 metros de comprimento, conforme indica a figura. Qual o volume total que esse reservatório comporta? Eu vou usar essa figura daqui a pouco, mas primeiro o volume vai ser πr² vezes a altura. πr² vezes a altura, então o volume é 28,9 π. Agora, num certo momento, a altura do líquido no interior do reservatório é de 2,5 metros, como indica a figura. E ele pede qual é a área de superfície do líquido exposta ao ar dentro do reservatório. Bom, o que eu tenho que pensar? Eu vou pensar neste triângulo aqui de Pitágoras. Por quê? Eu sei que o raio mede 1,7, como tudo ele falou que mede 2,5, que está ali na imagem, o que está em cima mede 0,8. E aí este raio vai ser 1,7, chamei tudo ali de 2x, né? Então chamei AB de 2x,
vou descobrir o valor de x, que é 1,5. E aí depois eu vou calcular a área do retângulo ABCD, que no final vai ser 30 metros quadrados, e você acerta o exercício. Olha que beleza, é um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas que dava para resolver numa boa, não é verdade? Então bora para o 3. Exercício 3 também da Federal do Paraná, só que de 2017. Na modelagem matemática de um processo de fabricação, é comum supor que não há perda de material com emendas, sobreposição de partes, etc. Deseja-se construir um reservatório cilíndrico com diâmetro de 120 centímetros, ou seja, o raio 60 centímetros, tá bom? E capacidade, volume de 1 metro cúbico e meio. Neste problema, estamos nos referindo a um cilindro circular reto perfeito. Para fazer a lateral desse cilindro, será usada uma chapa metálica retangular de comprimento B e altura H. Está ali o quadrado, né? Então, isso daqui vai ser, digamos, a área lateral. Use π igual a 3,14 e dê suas respostas com 2 casas decimais. Isso daqui é a pior coisa do exercício. Tá bom? Se eu fizesse uma prova, eu não ia colocar essa especificidade, tá bom? Ele pede o comprimento B que a chapa deve ter. Bom, você tem que lembrar da fórmula, que este B é o próprio 2πr. Então, B é igual a 2πr e vou ter, então, 3,768 metros. Olha que péssima conta, mas tudo bem, né? E aí ele pede H, você pode descobrir pelo próprio volume, que é πr quadrado vezes H. E aí a altura será 1,33 metros. Olha que beleza. Lembrando que aqui eu deixei tudo em metros, tá bom? Eu poderia deixar em centímetros e tudo mais, mas como ele passou volume em metro cúbico, eu preferi passar tudo para metro. Fechou? Beleza, meu povo? Então bora pro 4. Ó, lembrando que cilindro é bem tranquilo de resolver, tá bom? É só você saber a fórmula, aplicar e simbora, tá bom? Federal de Goiás 2013 nos diz o seguinte: uma indústria armazena um produto em cilindros circulares retos com 4 metros de altura e raio da base medindo R metros. Prevendo-se um aumento na produção, foram encomendados outros cilindros de 2 tipos. Alguns com o mesmo raio que os originais e altura aumentada em 2, então a altura seria 6. E outros com a mesma altura, 4, e o raio aumentado em 2, então é R mais 2. Beleza. Sabendo-se que todos os cilindros encomendados têm o mesmo volume, ele pede para calcular o raio dos cilindros originais. Bom, vamos lá. Volume do raio R, volume do cilindro de raio R e altura 6. Então o volume vai ser πr quadrado vezes a altura, que é 6. E o volume do cilindro de raio R mais 2 e com a mesma altura vai ser π vezes R mais 2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Como eles vão ter o mesmo volume, igualo as duas expressões e vou cair numa equação de segundo grau. Quando eu cair nessa equação de segundo grau, eu vou resolver, pode ser tanto por Bhaskara quanto por soma e produto, e você vai chegar aqui, uma das raízes é 4 mais 2 raiz de 6 metros, e você mata a questão. Olha que beleza, numa boa, não é verdade, meu povo? Numa boa esse exercício também. Ele não passa imagem, não passa nada, é só um texto, e aí você vai ter que interpretar, mas também não é difícil, não é verdade? Então bora para o 5. O 5, FMP 2022, ó, bem recente essa questão, hein? Saiu do forno. Ó, vamos lá. Na figura, mostra-se um paralelepípedo de dimensões 2 vezes 2 vezes 8, apoiado sobre a sua base quadrada. Dentro do paralelepípedo há um cilindro circular reto, o maior que cabe em seu interior. E ele pergunta qual que é o volume do cilindro, que corresponde a que percentual do volume da caixa. Bom, eu vou ter que pensar numa razão entre o volume do cilindro e o volume do prisma. O volume do cilindro é πr quadrado. Como eu sei, ó, que este lado aqui mede 2, o raio vai ser a metade desse, que vai ser 1. Então, πr quadrado vezes a altura, que é 8, né, porque as dimensões aqui 2, 2 e 8, e aí vai ficar π sobre 4, porque o volume do prisma é a área da base, 2 vezes 2, 4, vezes a altura, 8. Então, π sobre 4, o π ele fala para considerar 3, então 3 quartos, que vai ser igual a 0,75, como ele quer em percentual, multiplica por 100, 75%. Então, o volume do cilindro corresponde a 75% do valor do prisma, no caso da caixa. Olha que beleza, bem tranquilo esse exercício, né, que misturava cilindro e prisma, e o cilindro também não deixa de ser um prisma, né, só que tem um outro conceito, mas a ideia é a mesma, tá bom? Então bora para 6, meu povo. Ó, Enem 2021, para quem fez o Enem, fez esse exercício. Ó, vamos lá. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório.
Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atender à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitantes é de 120 litros de água e use 3 como aproximação para π. Ele pergunta, nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a... Bom, vamos pensar o seguinte, qual que é o volume necessário de água para 7 dias, que é o que ele fala, 7 dias consecutivos. Bom, 100 habitantes no total durante 7 dias, e aí por habitante, né, cada um consome 120 litros de água. Beleza, isso aqui vai dar em litros, tá bom? Que eu quero saber o volume, que aí eu vou transformar para metro cúbico. Aqui é só lembrar daquele ligou demais para a mulher, ciumenta, tá bom? E aí aqui vai dar, depois você passa para metro cúbico, porque você vai conseguir chegar na altura em metros, tá bom? 84 metros cúbicos é o volume de água para 7 dias. Aí ele quer saber a altura mínima, então πr² vezes a altura, vou calcular o volume do cilindro, que vai ter que ser igual ao volume, né, que eu já descobri que é 84, e eu vou descobrir a altura. E aí a altura vai ser aproximadamente 4,48 metros, alternativa D de doidão. Olha que beleza, bem tranquilo esse exercício, né? Numa boa, não tinha nem muito o que aplicar de cilindro, era mais usar o raciocínio lógico, mas no final teria que lembrar da fórmula, tá bom? Então fechou, meu povo, bora pro 7. Ah, e lembrando que se ficar alguma dúvida em qualquer exercício, mande lá no Insta, que eu vou colocar aqui de novo, @_estudo.fácil. Fechou? Então vamos embora. Bom, um senhor de 85 anos, espera aí, vamos fazer uma pausa para a água aqui. Pronto, que eu já falei muito, hein? Bom, um senhor de 85 anos passou por um procedimento de gastronomia por não ser capaz de ingerir pela boca comida suficiente para uma boa nutrição. A família responsabilizou-se pelos cuidados desse senhor. Ao comprar 1 litro de alimento, utilizou uma certa quantidade na alimentação e armazenou o restante em um recipiente com formato de cilindro circular reto, cujas medidas são, ele comprou 1 litro, tá bom. Diâmetro igual a 10 centímetros e altura igual a 10. Sabendo-se que o alimento, ao ser armazenado nesse recipiente, atingiu a altura de 10 centímetros. Considere π igual a 3, pode-se afirmar que a quantidade de alimento em que o senhor ingeriu antes de armazená-lo no recipiente foi D. Vamos pensar o seguinte, qual que é o volume do recipiente inicialmente? Então, πr² vezes a altura. Beleza, então o volume é 750 ml. Porém, ele fala, considerando que 1 litro é igual a 1000 ml, pode-se afirmar que a quantidade de alimento em ml que o senhor ingeriu antes de armazená-lo no recipiente foi de 250 ml. Olha que beleza. Fechou, né, meu povo? Bem tranquilo esse exercício, tá bom? Ele tinha alternativas, eu só tirei aqui para ficar melhor no espaço. Fechou, meu povo? Então bora pro 8, tá bem tranquilo essa lista de exercícios, não é verdade? Bom, o 8, vamos embora, ó, também bem recente do vestibular, né? Uma empresa construiu um reservatório de água com 2 cilindros justapostos, como na figura a seguir. Sabe-se que o raio do cilindro maior é 8 vezes o raio do cilindro menor, e V1 e V2 são os volumes do cilindro menor e maior, respectivamente. Considere que o volume 1 é 3πr², então a altura aqui é 3, né? E o volume 2, a altura é 12. Se o reservatório possui capacidade total de 3.084 π metros cúbicos, então o raio do cilindro maior é em metros igual a... Bom, o que eu tenho que pensar? O volume total é 3.084 π, vou substituir e caio nessa equação aqui, nessa equação basicamente, né? E aí, o que eu vou fazer com essa equação? Vou descobrir o valor do raio, o raio do menor, que é o Rzinho. E aí, como o raio do maior é 8 vezes o raio do cilindro menor, 8 vezes 2, 16. Olha que beleza. Bem tranquilo, não é verdade, meu povo? Bem tranquilo, numa boa. Numa boa. Aqui você cancelava o π, né? Então nem precisava substituir. E aí resolvia numa boa, né? Olha, exercício que, assim, você olha, você acha que vai dar um trabalhão, mas na verdade não vai dar. É só você seguir a lógica, né? Somar os 2 volumes e você resolve numa boa, né? Então, vamos embora, meu povo, simbora pro 9. O 9 da FATEC 2019.
De um paralelepípedo reto retângulo de 30 cm, 4 cm e 15 cm, é removido um semicilindro circular reto de altura 4 e base de diâmetro 20, obtendo-se uma peça como mostra a figura. Adote π igual a 3. Assim sendo, o volume da peça em centímetros cúbicos é... Bom, eu vou considerar, ele quer o volume dessa peça, então tenho que considerar o volume do prisma total, né, o volume do prisma total, e tirar o volume do semicilindro. Então vamos lá. O volume do prisma, 30 vezes 4 vezes 15, tá bom? Menos o volume do semicilindro, que vai ser πr quadrado sobre 2, porque é a metade de um cilindro, vezes a altura, que é 4. E aí eu vou cair, então, que o volume desta peça que está desenhada ali é 1.200 centímetros cúbicos, a alternativa B de bola. Olha que beleza, bem tranquilo esse exercício também, né? Numa boa. Aqui eu estou misturando bem prisma, cilindro e tal, para a gente praticar bastante, não é verdade? Então bora pro 10, meu povo. Tem 11, hein? Tem 11, tá acabando. Milena é aluna do curso de saneamento no campus Afogados da Ingazeira e convenceu seu pai a construir um tanque de tratamento de água do esgoto no quintal de sua casa. Como o espaço disponível não é tão grande, o tanque tem por base um setor circular de 1/4 de volta, com 1 metro de raio, e 2,5 metros de profundidade. Seu tratamento utilizado por Milena consegue reaproveitar 80% da água, estando o tanque completamente cheio. Quantos litros de água poderão ser reaproveitados? E π igual a 3,14. Bom, não tinha imagem, mas a imagem correspondente a esse exercício é essa daqui. Eu tenho um setor circular, né, 1/4 de volta, e aí eu vou ter esse desenho aí. Bom, qual que vai ser o volume? 80%, né, vou ter que multiplicar esse 80%, que é 0,8 do volume do cilindro, né, desse setor circular aqui, que é πr quadrado vezes a altura dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque é 1/4 da volta do cilindro inteiro, tá bom? Dividido por 4, e aí eu vou cair então, que é 1,57 metros cúbicos. Lembrando daquele macete que eu ensinei, a gente consegue chegar, que é 1.570 litros. Olha que beleza, bem tranquilo o exercício, não é verdade, meu povo? Bem tranquilo. É só esquematizar como é que é o desenho, como é que é a estrutura, e você já ganha o exercício numa boa, tá bom? Então bora pro 11 e o derradeiro, que é da Unesp 2020, tá bom? Neste slide está só o texto que estava na questão e no próximo que está a pergunta mesmo, tá bom? Então vamos lá, o quilate do ouro é a razão entre a massa de ouro presente e a massa total da peça multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes em massa de ouro e 6 partes em massa de ouro de outro metal ou liga metálica é um ouro de 18 quilates. Assim, um objeto de ouro com 18 quilates tem 3/4 de ouro e 1/4 de outro metal em massa. Bom, eu só preciso disso para resolver o exercício. Então vem para cá. Considere que a taça seja feita apenas com ouro 18 quilates, cuja composição é de ouro com densidade. Olha que beleza, ele já mistura a densidade aqui. Então já entra conceito de química também. Com densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico e uma liga metálica com densidade de 6,1 gramas por centímetro cúbico. E que o volume da taça é similar ao de um cilindro reto com 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. Beleza. Utilizando π igual a 3, se a taça fosse maciça, sua massa teria um valor entre... Bom, pensemos o seguinte, qual que é o volume total? 2.700 centímetros cúbicos. Fechou. E aí eu vou ter que pensar o seguinte, que a massa de ouro é 3/4 da massa total, então é 3/4 de M, e a massa do outro metal, da liga metálica, né, é 1/4 de M. Agora eu vou ter que usar as densidades, porque a densidade é massa sobre volume, então a densidade, aqui ó, massa sobre volume, né? Só invertir os dois de lugar aqui. Como a massa do ouro é 3/4 da massa total, então é 3M sobre 4 vezes 19,3. E a massa da liga, o volume da liga metálica é ml sobre 6,1, que é a densidade. Só que é 1/4, então é m sobre 4 vezes 6,1. E aí eu consigo pensar o seguinte, que os dois somados vão ter que dar 2.700, que é o volume total. E aí a massa vai ser aproximadamente 34 kg, e aí se você olhar as alternativas, vai ter que estar entre 30 e 35
quilogramas. Olha que beleza, meu povo, era um exercício um pouquinho mais trabalhoso, porque envolveu o conceito de densidade também, mas você que é estudante fácil conseguiria resolver numa boa. Não é verdade, meu povo? Então, gente, para a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer coisa é só mandar mensagem lá no Insta, @estudo.fácil, como está aqui embaixo. Tá bom, meu povo? Então é isso, um grande abraço, fiquem bem, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tamo junto, meu povo!